Então, como conduzir a saída do funcionário do ponto de vista de comunicação, tanto interna como externa. Eu separei aqui algumas dicas, você pode acrescentar ou diminuir, dependendo da realidade da sua organização. E também do cargo que essa pessoa ocupa, né? Mas uma das dicas é enviar um e-mail, um informativo. Se você usa uma ferramenta de integração como Teams, uma intranet, você pode colocar lá um aviso a respeito da saída dessa pessoa, principalmente se for uma pessoa estratégica, um gestor, uma pessoa que tem um cargo-chave dentro da organização. O que você pode incluir nesse comunicado, nesse e-mail? O motivo da saída do funcionário, assim, se for alguma coisa boa, né? Digamos que, ó, ele conseguiu abrir a própria empresa de consultoria, ou ele recebeu um convite para atuar numa grande empresa do exterior. Aí você vai citar isso. Agora, se ele estiver saindo para o seu concorrente, você não vai citar isso, logicamente, né? Ou se ele está saindo porque está desmotivado, você não vai falar isso. Agora, se é alguma coisa que você entende que precisa ser compartilhado, aí você pode colocar o motivo da saída desse colaborador, tá? Muito importante deixar claro quando vai ser o último dia dele, né? Ou seja, a partir de quando ele não vai mais estar na organização e aí os contatos relacionados a processos, a procedimentos da organização cessam. Então é muito importante deixar isso claro. E se a posição dele vai ser preenchida ou não. Se ela for preenchida, se já tiver alguém escolhido, é importante dizer quem é essa pessoa e quando essa pessoa vai passar a ser responsável pelo processo ou pela posição da pessoa que está sendo desligada. E aqui entra a questão do Atritium, né? Recentemente até publiquei lá no LinkedIn um artigo falando a respeito dessa confusão que existe entre turnover e Atritium. Então, se você não entende muito bem o que é isso, te convido a ir lá na minha página no LinkedIn, no meu perfil, tem uma newsletter lá. Você assina ela para receber novos conteúdos e pode buscar lá o conteúdo sobre Atritium e turnover que vai te ajudar a entender esse item aqui, né? Se a vaga foi preenchida ou não. O que ela é? Um turnover, é um Atritium? É mais ou menos isso, ok? Então, fazer esse comunicado, enviar um e-mail, coisa do tipo. Um ponto muito importante é dar feedback para a equipe que está ficando. Mesmo que o funcionário não seja um líder, ele seja um membro da equipe, é importante que o gestor, o líder dessa equipe, dê feedback para ela a respeito dessa saída. Então, tem aqui alguns itens para que você ajude o líder a direcionar esse feedback. 4 itens aqui. Primeiro, deixar claro como o fluxo de trabalho serão gerenciados até que a função seja preenchida. Digamos que seja uma pessoa que executa um processo muito importante e ele saiu, não quis cumprir o aviso. Como é que esse processo vai ser gerenciado até a vaga ser preenchida? Ou ele vai cumprir o aviso? Quem é o responsável? Quem está recebendo o conhecimento ou ele que está passando? Ou durante esse período do aviso vai ter uma transição até dia X, o João é o responsável, a partir do dia Y já é o Paulo, e aí a partir daquele dia, mesmo o João estando na empresa, todos os reportes, todas as informações devem ser tratadas com o Paulo. Então, esses detalhes são importantes. O que essa partida vai significar para a equipe? Ou seja, vai sobrecarregar a equipe? Essa pessoa que estava saindo, os processos dela vão passar para algum membro da equipe? Isso vai gerar sobrecarga? Não vai? Como é que vai ficar isso? E se isso acontecer, como que essa equipe vai ser apoiada? Ou seja, a gente vai contratar uma força de trabalho extra, a gente vai aumentar a jornada, enfim. O que a gente vai fazer para diminuir uma possível sobrecarga? E o que esse processo de transferência, ou seja, se eu estou transferindo a carga de trabalho desse funcionário que está saindo para a minha equipe, como que isso vai fazer? Como que isso vai acontecer, perdão? Essa pessoa vai treinar a Maria, depois a Fernanda e depois o Paulo, ele vai treinar os três juntos. A gente tem que ter tudo isso bem planejado, tá? Isso vai evitar muita dor de cabeça para o gestor da equipe e também para a equipe. E por fim, planeje como você envolverá os clientes. Como eu falei, esse funcionário, ele pode ser um funcionário que lidar com vários clientes internos ou externos. Então, como é que você vai fazer isso? Ele vai mandar um e-mail? Ele vai mandar um e-mail falando, até tal dia eu estou na empresa, a partir de tal dia eu não estou mais, então os assuntos vão ser tratados com o João e assim por diante. Ele vai passar esse e-mail, aí você vai precisar definir. Também
a partir do momento que ele comunicou, oficializou o desligamento dele, vai deixar, ele vai estar autorizado a continuar marcando reuniões com clientes, fechando contratos, fechando negócios. É importante verificar isso também. E no caso das reuniões acontecerem, o que ele vai poder discutir com os clientes? Qual vai ser o poder, a alçada de aprovação ou de poderes para esse colaborador que está se desligando? Normalmente, quando isso é permitido, é, esses 3 itens aqui precisam ser claramente definidos com o colaborador que está se desligando. A reunião para que ele vá ter com os clientes deve ser para alinhar um desses 3 itens ou esses 3 itens, que é quem vai assumir a conta, como que vai ser dado continuidade nos negócios e como o cliente será apoiado durante essa transição. Então, digamos que esse colaborador que está saindo tem uma carteira muito importante, um contrato muito valioso. Então, quem vai assumir a conta? Eu preciso prestar essa informação para o cliente. E aí pode ser que ele, numa reunião, faça isso, ou eu posso designar uma outra pessoa para fazer isso, tá? Ter um plano de transição para deixar claro a continuidade dos negócios e, durante esse processo de transição, qual é o suporte que esse cliente vai ter do gestor, do diretor acima desse colaborador, de uma equipe, deixar isso tudo muito bem claro, vai ajudar o cliente também a ficar tranquilo nesse processo, tá? Então essas foram as dicas aqui para o processo de comunicação de saída de um funcionário, tanto a comunicação interna como a comunicação externa. Vamos falar agora do planejamento que você precisa ter para a transferência do ativo, né? do maior ativo que o colaborador pode deixar, que é o conhecimento ou o legado dele para a organização.